Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pão Vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas, hoje falamos sobre como vencer o medo. Quem é que não tem medo? O medo é uma defesa natural e necessária que o homem tem para que ele venha perceber o perigo. Mas e quando este medo paralisa, impede de avançar? Precisamos identificar as causas ou a causa e agir de consequência. Antes de falar sobre isto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Deixe aqui os seus pedidos de oração e fique ligado, porque diariamente estamos aqui orando, clamando a Deus e eu creio na tua vitória. Amém? Pegue a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 6, somente o versículo de número 2, onde lemos assim. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Salmos 23, o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o mesmo, pessoas diferentes. Então hoje o Senhor diz a você: eu sou o Senhor, no lugar do nome de Moisés. Sinta, ouça, pela fé, Deus chamando pelo teu nome e dizendo: eu sou o Senhor, que te faz vencer o medo. O contexto desta leitura, onde nós vamos falar acerca do medo, é fácil entender que não era confortável a situação de Moisés e Arão. No final deste capítulo, nós vamos ver Deus dizendo a Moisés que ele deve falar novamente com Faraó. Mas naturalmente Moisés ele tem uma lembrança de uma experiência negativa quando pela primeira vez ele foi falar com o Faraó. Isto é natural que causasse medo, insegurança, temor, não somente a Moisés, como a Arão e todo o povo de Israel. O medo é uma condição normal do ser humano. É um mecanismo de defesa que alerta para uma situação de perigo iminente ou futuro. O que acontece é que muitas das vezes, como fez Moisés, também nós concentramos a atenção no objeto do medo. Ainda que seja por um pequeno período de tempo, nós precisamos educar a nossa mente a estar com o pensamento onde? No objetivo onde nós queremos chegar, onde nós precisamos chegar, o problema ou a situação que precisa ser resolvida. Nós vemos Moisés com medo, muito provavelmente, de novamente ter um resultado negativo após a conversa com o Faraó. O que poderia resultar até mesmo na morte dos hebreus. Muitas das pessoas que conversam comigo acerca deste tema, medo, como vencer o medo, a maioria das pessoas dizem: eu tenho medo de falir. Tenho medo do falimento. Eu tenho medo de não alcançar os meus objetivos. E o medo de não alcançar os objetivos, muitas das vezes, paralisa a pessoa de uma forma tal que ela não avança. Não existe uma fórmula mágica, não é uma palavra que vai fazer com que este estado mental, chamado medo, venha desaparecer instantaneamente. É necessário agir
É necessário se levantar e caminhar na direção da questão ou problema que precisa ser solucionado. Por exemplo, o medo de não conseguir passar em um curso pode paralisar a pessoa de uma maneira tal que ela não tenha forças para estudar, por medo de estudar e não conseguir, fica paralisada. Então nós precisamos fazer o quê? Ir além do medo. Vamos pensar um pouquinho na experiência de Davi enfrentando Golias. Ele poderia ter sentido, humanamente falando, medo, mas ele estava suficientemente preparado espiritualmente, portanto, emocionalmente, a vida espiritual e o âmbito, a dimensão, melhor dizendo, a dimensão emocional, elas andam muito próximas. Se o espírito está bem alimentado, a mente, ela está bem direcionada. Espírito fraco, mente fraca. Por quê? Porque não se alimenta da palavra, portanto, a fé é superficial. Muitas das vezes, o conjunto de crenças ou a experiência da fé não fundamentada na palavra é o que faz com que venhamos sentir medo do falimento. E às vezes até provocar o falimento por falta de atitude. Não se vence o medo sem atitude. Precisamos estarmos preparados para nos posicionarmos como fez Moisés. Moisés, ele colocou diante de Deus aquilo que para ele era o problema. Você não vai conseguir resolver o medo se você não sabe a origem. O medo pode ser um trauma do passado, uma lembrança do passado. Vida sentimental, fui traído, portanto tenho medo de me relacionar com outras pessoas. Não confio mais, não consigo mais. Medo causado por um trauma. Existem medos espirituais. E na maioria das vezes, segundo quanto conversam comigo, pedem orientação, o medo da morte é o medo mais próximo das questões que envolvem medo relacionado a fragilidades espirituais. Quando nós não nos sentimos suficientemente próximos de Deus, em comunhão com Deus, porque não adianta estar perto, dentro da igreja. Não adianta ouvir a palavra todos os dias. É se relacionar com Deus. É somente este relacionamento íntimo que faz com que o homem e a mulher saiba que a sua alma não permanecerá ou não irá para um lugar indesejável. Quando nós falamos da morte do corpo, a primeira questão que pode vir é: mas e depois? E depois a palavra nos garante que há uma ressurreição para aqueles que estão em Cristo Jesus. E igualmente há uma ressurreição para aqueles que não aceitam a palavra do Senhor. São duas situações iguais, mas dois destinos diferentes. Vida eterna com Deus e condenação eterna. Quem morre, o corpo físico morre, estando na presença do Senhor, eu costumo dizer, não morreu, descansou no Senhor. A separação é difícil,
Pensar na morte naturalmente é um evento que para a mente humana é muito forte. Por quê? Porque revela a fragilidade da vida, a brevidade da vida. Mas lembremos-nos que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, nosso Pai. Nós somos templo do Espírito Santo, lugar de adoração ao Deus de toda a criação. E por causa disto nós lemos Salmos 16:10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Com isto o salmista está dizendo assim: olha, eu sou teu. Você pode dizer: eu repreendo todo medo da morte, medo do falimento, porque eu sou de Deus. E para aqueles que pertencem a Deus, espera um futuro, uma eternidade gloriosa. Ainda que venhamos descer à sepultura, como é natural que aconteça, nós ressurgiremos em um corpo glorioso e estaremos para sempre eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vença a barreira do medo através do exercício da fé mediante a palavra do Senhor. Você não está só nesta peleja, nesta caminhada. Você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E nos momentos de medo, não permita que ele venha te paralisar ou que seja transformado em pânico. Clame pelo Senhor e ele te dará o fortalecimento que você precisa, porque ele é o teu pastor. O Senhor te chama hoje pelo teu nome e te diz: eu sou o Senhor. Coloque diante do teu Senhor os teus medos, para que você assim o possa vencer, como também venceu Moisés e Arão, que foram novamente ter com o faraó. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu coloco diante do Senhor, em oração, estes homens e mulheres que comigo aqui estão se alimentando da tua palavra. Quão desconfortável é, ó Deus, este sentimento chamado medo. Eu venho pedir neste momento, ó Espírito Santo de Deus, lá onde o Senhor é convidado, que haja transformação nestas vidas. Em nome de Jesus, todo sentimento de medo está repreendido, todo medo que paralisa, medo da morte está repreendido em nome de Jesus. Todo medo nós neutralizamos agora, nós olhamos com respeito a todas as questões e situações de perigo, mas nós declaramos, determinamos que a nossa mente é livre em Cristo para ir além do medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu amo a tua existência, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém?